muita alegria nós chegamos mais uma vez até você com o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Este programa que leva a palavra de Deus, a instrução da palavra de Deus à família, a você que nos assiste aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E hoje, de uma forma muito especial, quero começar o nosso programa convidando você, que é pai, a levar o seu filho na EBF, a Escola Bíblica de Férias. Começa nesta quarta-feira, dia 9 de julho, às 13 horas, na Igreja Presbiteriana Central, a Igreja do Relógio, como é conhecida. A EBF é a Escola Bíblica de Férias, é uma oportunidade para que as crianças sejam trabalhadas com a palavra de Deus, mas tenham também um momento de férias, de lazer, de diversão. É como um acampamento, só que é uma EBF, Escola Bíblica de Férias. Ali eles têm recreação, história bíblica, tem lanche, tem parte teatral, tem várias formas deles expressarem a gratidão a Deus, o amor para com Deus. Escola Bíblica de Férias é uma oportunidade para você levar o seu filho, tirá-lo da frente da televisão ou da frente da sua internet o dia todo e colocá-lo numa atividade muito voltada para este público, as crianças. Fica aí o nosso convite, não precisa ser membro da igreja para o filho fazer parte da Escola Bíblica de Férias, é aberta a todo o público, tá bom? Deus que abençoe você e a sua família. Vamos para o intervalo e assim voltaremos para uma meditação da palavra de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Bem, nós voltamos aqui ao programa da Igreja Presbiteriana de Dourados e hoje eu quero deixar uma palavra aqui aos pais com respeito aos filhos, especialmente nesses dias que a nossa igreja está promovendo a EBF, a Escola Bíblica de Férias. No ministério de Jesus, Jesus deu atenção a todas as faixas etárias, a todo tipo de pessoas, exatamente para mostrar a universalidade do Evangelho, que ele deveria chegar a todos os povos, nações, tribos e línguas, também todas as classes sociais. O ide de Jesus, a igreja, é ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, toda criatura. E Jesus demonstrou o seu amor, a sua atenção por pessoas de todas as formas, desde os mestres da lei, aos escribas, aos fariseus. Mesmo às vezes repreendendo-os, Jesus não deixou de dar a eles uma atenção. Mas vemos também Jesus dando atenção às mulheres que eram tão discriminadas nos seus dias, e às crianças, ao estrangeiro,
ao samaritano. Jesus mostrou que o evangelho não tem classe social. E nesse texto de Mateus, capítulo 18, nós encontramos a seguinte orientação da palavra de Deus, o seguinte texto relacionado ao ministério de Jesus. Diz assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como a criança, de maneira alguma entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Poderíamos citar várias outras passagens de Jesus nos evangelhos, falando do reino dos céus e mostrando qual o modelo de cidadão do reino dos céus. Você que está me acompanhando nesse instante pode pensar assim: olha, o modelo de cidadão do reino dos céus é aquele homem justo, honesto, amoroso, que cuida bem da família, que paga suas contas em dias, que faz boas obras, que dá esmola, que vai à igreja, enfim, este é o modelo de cidadão dos céus. Quando os discípulos perguntaram para Jesus quem era o maior no reino dos céus, ou seja, qual o grande exemplo, um grande modelo de cidadão do reino dos céus, Jesus nem mostrou a si mesmo, que é o nosso exemplo em todas as coisas. Mas o texto diz que Jesus, chamando a criança, colocou no meio dos seus discípulos e, olhando para os discípulos, disse: olha, quem não se converter, não se humilhar, não despir o seu coração de todo mal, de toda maldade, de toda maledicência, quem não despir o seu coração de todas as malícias desta vida, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. E esta criança, Jesus olhando, dá o modelo. É um modelo de cidadão do reino dos céus, é um parâmetro. Interessante isso, porque os discípulos esperavam que Jesus mirasse num mestre da lei, ou numa das grandes autoridades do seu tempo, ou como nós vivemos o tempo dos astros, pessoas idolatram artistas, cantores. Jesus não falou nada disto, pelo contrário, Jesus toma uma criança e olhando fala assim: quem não se tornar como uma criança, de maneira alguma vai entrar no reino dos céus. Meu caro telespectador, você sabe disso. O nosso coração adulto, às vezes, é um coração muito cheio de maldade, maledicência, malícia. Às vezes pensamos mal do nosso próximo. Às vezes aproveitamos as oportunidades que nos são dadas, não para a prática do bem, não para incentivar uma pessoa pelo bom caminho, mas, pelo contrário, para distanciar aquela pessoa do bom caminho. Então Jesus, olhando para aquela criança, fala: quem não se tornar como uma criança não pode entrar no reino de Deus. Não é apenas mostrando que devemos nos humilhar como uma criança, mas Jesus mostra também que as crianças também fazem parte do reino dos céus. Nós devemos ter um cuidado muito especial com as crianças no nosso meio. Quando a igreja se propõe a fazer uma escola bíblica de férias, é exatamente para mostrar o valor que a criança tem no nosso meio, como ela precisa de ser educada, ensinada, como ela precisa ser tratada, como ela precisa de ser orientada na palavra de Deus. Aí você fala: mas não é um cidadão do reino dos céus? O modelo não é uma criança? Sim, o modelo é uma criança no que se diz respeito ao despreendimento, no que se diz respeito ao coração
limpo dessas maldades que há no mundo. O modelo da criança ali não quer dizer que nossos filhos não precisam de ser educados, instruídos na palavra de Deus, mas mostra que eles também fazem parte do reino dos céus, por um lado, e por outro lado mostra que há no coração infantil este exemplo de despreendimento de toda a maldade, de toda a malícia. Eu penso que um cidadão do reino dos céus, ele tem que seguir estes parâmetros que Jesus coloca aqui na sua palavra. Você que está agora aí na sua casa, no seu lar, me assistindo, este momento quando a TV Grandourados leva até a sua casa esta programação da palavra de Deus, eu quero orientá-los a 3 coisas. Primeiro, leia sua Bíblia todos os dias. Não tem como termos um coração puro, não tem como zelarmos pela nossa mente, pelo nosso coração, pela nossa conduta, se a palavra de Deus não estiver presente no nosso coração. Leia sua Bíblia todos os dias. Quem lê 3 capítulos da Bíblia por dia, lê a Bíblia toda, num ano. Então leia a Bíblia. Segunda coisa, ore todos os dias. Peça a Deus. A Bíblia diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Se alguém precisa de companhia, de consolo, peça a Deus que Ele tem o consolo. Se alguém precisa de alimento, se alguém precisa de cuidados especiais na família, ore, peça a Deus. Deus, e do trono da sua graça, é de onde vem todas as bênçãos que nós precisamos e que a nossa família também precisa. Então peça a Deus, não vai pedir em outra fonte, peça a Deus, aquele que é todo soberano, criador dos céus e da terra. Então, além de ler a palavra de Deus, para você conhecer a vontade de Deus, você deve também pedir a Deus em oração. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. Terceiro conselho que eu te dou neste momento, neste programa de televisão. Frequente uma igreja onde você possa ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus. Deus nos criou para adorar e bendizer o seu santo nome. Deus nos criou para que pudéssemos tributar a Ele a glória e o louvor que são devidos ao seu santo nome. Então, quanto mais o homem afasta de Deus, afasta da adoração a Deus, mais o coração dele endurece no seu pecado, na sua incredulidade, nas suas vaidades. Então, ore, leia sua Bíblia, frequente uma igreja onde você possa ouvir a palavra de Deus. Não é um local qualquer, onde você possa ouvir a palavra de Deus, tá bom? Nós vamos para um intervalo e depois nós vamos responder algumas perguntas que têm chegado para o programa aqui da Igreja Presbiteriana. Nós temos apresentado este programa e algumas perguntas têm chegado, nós queremos respondê-las no próximo bloco. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações.
Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 34266000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, nós voltamos aqui no segundo bloco do programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. Agradeço a sua companhia conosco neste momento, neste programa. Olha, nós temos recebido algumas perguntas, curiosidades, às vezes dificuldades que algumas pessoas têm de compreender alguns assuntos da Bíblia. E você pode mandar para o e-mail que está aparecendo aí na tela a sua pergunta, e nós vamos ter a alegria de responder à luz da palavra de Deus. Obviamente, a palavra de Deus é a autoridade última em tudo que se diz respeito à nossa fé, à nossa conduta. O que eu penso, o que você pensa, vale muito para nós. Mas a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. Portanto, as nossas perguntas serão respondidas sempre à luz da palavra de Deus. E nós temos aqui uma pergunta de um dos nossos telespectadores, que a pergunta diz o seguinte: qual o significado da predestinação? Por que a Igreja Presbiteriana crê, defende, ensina a doutrina bíblica da predestinação? Qual a sua fundamentação bíblica e o que quer dizer isto, a predestinação? Então nós vamos responder com muita tranquilidade esta pergunta que nos foi passada. Todo o assunto de fé, nós temos que ter o seguinte critério. Primeiro, se ele é bíblico, se ele emana das Escrituras ou se ele é uma invenção de homens, se algum homem na história que inventou aquela doutrina usando erradamente a Bíblia e etc. Então, a primeira questão é que nós temos que saber se o assunto é bíblico, se ele procede das Escrituras, se ele emana das Escrituras. Então, a doutrina da predestinação é bíblica e ela emana das Escrituras. Vou ler alguns textos para você entender isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, é o capítulo que é primeiro, a partir do verso 3, ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, Paulo está explicando aqui que Deus, no seu plano eterno, no seu propósito eterno, porque tudo que Deus faz tem o cunho da sua natureza, ou seja, tem o cunho da eternidade, tudo que Deus faz dura eternamente. Então, a Bíblia está dizendo que Ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, desde um tempo chamado eternidade, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filho.
O outro texto que vamos ler é de Romanos capítulo 8, o verso 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, aos que de antemão conheceu, também predestinou para ele, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de todos os irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Obviamente, nós poderíamos ler muitos outros textos das Escrituras que têm este ensinamento da Bíblia. Ele é um ensinamento amplo em todas as páginas das Escrituras, ele percorre o contexto geral da Bíblia, porque o princípio fundamental hermenêutico para você interpretar a Bíblia é aquele de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, nenhum assunto da Bíblia ele sobrevive em um versículo, 2 versículos, 3 versículos. Não. Ele tem que percorrer o contexto geral da Bíblia, a harmonia das Escrituras. Então, a maior regra de interpretação da Bíblia é esta: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso quer dizer o seguinte: se você está lendo um texto e ele está confuso, você deve procurar outros textos que vão lançar luz naquele que está obscuro para você. Então, você vai encontrar outros textos que vão clarear aquele. A doutrina bíblica da predestinação, ela não pode vir desassociada da doutrina da soberania de Deus. Se eu não entendo que há um Deus soberano sobre todas as coisas, criador de todas as coisas, ele não apenas criou todas as coisas, mas ele preserva agora, neste exato momento, ele está preservando, ele é o Deus da providência. Então, por um lado, ele é o Deus da criação, por outro lado, ele é o Deus da providência, ele que sustenta todo este cosmo, todo este universo, todas as coisas visíveis e invisíveis estão debaixo do sustento de Deus. E ele é também, então, além de ser o Deus da criação, isso é a soberania de Deus. O Deus da criação, ele criou todas as coisas, é ele quem é o Deus da providência, tudo subsiste nele, sem ele nada subsiste, nada tem vida, senão em Deus. E ele é o Deus da redenção. É ele quem promoveu em Cristo a nossa salvação. É ele quem nos oferece pela sua graça e pelo seu amor a salvação em Cristo. Então, ele é soberano, as suas ações são soberanas, a sua economia é de um ser livre. Deus é livre. Livre de todos os conceitos que você já criou dele. Ele é livre, completamente livre. Ele é livre para executar todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Isto é a soberania de Deus, a grandeza deste ser que às vezes você adora e não o conhece. Ele é livre, ele é soberano. Ele tem em suas mãos o poder sobre todo este universo. Se ele quisesse encerrar todas as coisas agora com o sopro da sua boca, ele faria isto. Então, a predestinação é esta doutrina de que Deus é soberano e ele é quem determina todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. No que se diz respeito à salvação dos homens, ele é quem predestinou os homens para a sua glória, aqueles a quem ele há de salvar em Cristo Jesus. A pregação do Evangelho faz um convite geral da graça de Deus a todos os homens, mas é o Espírito Santo de Deus que chama o pecador lá no íntimo da sua alma para a salvação em Cristo. E o texto de Romanos diz: aos que ele predestinou, que ele escolheu em Cristo,
A estes o Espírito Santo vai e chama para a salvação. Estes que são escolhidos, agora chamados pelo Espírito, talvez neste momento, enquanto eu estou aqui pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, você pode ser chamado pelo Espírito de Deus aí. Chamou. Aos que chamou, a estes também ele santificou. O eleito, o chamado, ele vai viver uma vida de santificação, uma vida que agrada a Deus. E aos que santificou, a estes também glorificou. Na morte, o salvo, a sua alma entra num estado de glória, na plena presença do Senhor, onde desfruta parcialmente da sua glória, da sua majestade e do trono da graça de Deus. Então, a predestinação é uma doutrina bíblica, todos nós deveríamos estudá-la. É só pegar uma chave bíblica, pegar a sua Bíblia e estudá-la, você vai entender, Deus vai te dar a graça de entendê-la, mas você só vai entendê-la se você entender a soberania de Deus. Do contrário, nós, seres humanos, ficamos querendo dar conselho para Deus de como Ele deve fazer todas as coisas. Mas lembre que Ele é livre e a sua vontade é livre e soberana, até na hora de escolher o homem para a salvação em Cristo. Vamos para o último intervalo. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Bem, nós vamos encerrar aqui este programa. Quero agradecer a sua audiência neste dia. Hoje nós falamos sobre as crianças, que Jesus mostra como um modelo do reino dos céus, e respondemos a pergunta sobre a doutrina bíblica da predestinação. Olha, eu quero convidar você para assistir os nossos cultos ou para estar conosco nos nossos cultos. Todos os domingos, às 19 horas, nós temos o culto de adoração ao nome do nosso Deus. Inclusive é transmitido aqui pela TV Gran Dourados. E às 9 horas da manhã temos uma escola dominical voltada para todos os públicos, desde a criança até o idoso. E você é nosso convidado para a escola dominical, todos os domingos às 9 horas da manhã e o culto às 19 horas. E na quarta-feira nós estamos dando uma série de estudos no livro de Apocalipse, para nós compreendermos a vontade de Deus revelada ali naquele livro. E vamos estudar na próxima quarta-feira a terceira sessão do Apocalipse, as trombetas do juízo de Deus. Então você está convidado a participar conosco destas programações da nossa igreja. Agradeço muito a sua audiência, peço que Deus abençoe o seu lar, a sua vida, a sua família,
coroando a sua vida com graça e misericórdia, mas especialmente a salvação em Jesus Cristo, sem a qual ninguém pode encontrar alegria nesta vida. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa, com a graça de Deus, neste canal, a TV Gran Dourados, a TV da família douradense.